Assim diz a palavra do Senhor. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja uma glória e o poder para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, fala conosco, Pai. Nós clamamos a Ti, nesse momento que é o mais importante para nós, de ouvir a Tua voz. Prepara o nosso coração, prepara o coração da Tua igreja, prepara, Pai amado, o coração de quem está falando. A Tua palavra diz sobre isso, que o Senhor prepara aquele que ouve e aquele que diz. Em nome de Jesus, que possamos falar da parte do Teu Espírito, que Teu poder, Pai amado, possa vir sobre os Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Eu gostaria de começar aqui nesse texto, nessa carta valorosa que o Senhor nos traz nessa noite, fazendo uma pergunta que talvez poucos aqui tenham de fato feito, ou talvez até fizeram, mas não têm respondido, né? Se você sabe para que Deus de fato te colocou nessa igreja? Por que Deus te colocou nessa comunidade? Por que Deus te trouxe aqui até essa casa? Aqueles que estão aqui por tantos anos, nós estamos aqui já há 40 anos aqui, alguns estão há 40, outros 30, 20, 10 anos. Por que o Senhor te trouxe até aqui? Então, para responder essa pergunta, nós temos que saber que muita gente vive a vida cristã como se fosse uma espécie de associação, como se fosse um clube, né, social, como se nós viéssemos para bater um papo, para falar com as pessoas, para fazer parte de uma comunidade, de um grupo. Então, alguns vêm aos domingos, sentam nos bancos, ouvem a mensagem, dão um abraço no irmão, vão embora e até aí tudo bem, né, não tem problema algum. A questão é que durante a semana, alguns vivem como se Deus não existisse. Como se Deus estivesse só aqui. E aí sim é uma religião falsa, infelizmente. Não é a religião verdadeira. Como se a igreja fosse apenas um evento na agenda, né? Como se fosse um dia marcado no calendário e somente isso. Mas as escrituras sagradas, que são a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, aliás, ela nos ensina algo muito diferente. De que a igreja não é um clube, mas a palavra nos ensina de que a igreja é um corpo. É isso que a Escritura diz. E eu sei que muitos de vocês já ouviram isso e sabem disso. De que a igreja é um corpo. Mas eu explico para aqueles que às vezes não sabem ou que nunca ouviram. Paulo fala sobre isso. Num corpo, cada órgão tem uma função específica. Então, o coração, ele não faz de forma algum trabalho do pulmão. Faz? Não. O olho, ele não faz o trabalho do ouvido. Mas todos são necessários. Cada um deles tem a sua função específica. E se um membro não funciona, todos os outros sofrem. Se o membro não funciona, todo o corpo sofre exatamente dessa maneira que funciona na igreja. É dessa maneira que funciona na nossa comunidade. O apóstolo Pedro que nos disse essas palavras, escrevendo para cristãos, está escrevendo para crente, está escrevendo para nós, ali no contexto, logicamente, escrevendo para pessoas que sofriam perseguições e dificuldades. Talvez você não sofra o tipo de perseguição que eles sofriam, mas eu sei que nós sofremos algum tipo de pressão cultural. E o apóstolo Pedro, ele não gastou tempo com teorias complicadas, ele foi prático, ele foi simples, ele foi objetivo, ele foi direto ao ponto. Qual o ponto? Você recebeu um dom. Você, cada um de vocês, você recebeu um dom. E a Escritura, ela diz que esse dom não é para a gente guardar. A Escritura diz que esse dom é para a gente servir. É isso que o apóstolo Pedro está falando.
Esse dom que você recebeu, ou dons servem para servir. Então, o texto que nós lemos, ele é um manual bem prático, né, de como a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve funcionar. E o mais importante aqui, meus amados, é que Pedro, ele não está falando apenas para pastores e para líderes. Ele não está falando para quem deve, ele está falando para todos nós. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a gente que aceitou a Jesus como Salvador, que se batizou nas águas e que se diz cristão. Ele está falando para todo crente. Não importa se você tenha chegado ontem, não importa se você já está há anos na fé, e isso é muito importante, porque tem pessoas que parece que conforme vai ganhando tempo de sabedoria, vamos dizer assim, tempo de vida, os cabelos vão embranquecendo, pensa que, acho que talvez, as coisas que nós fazemos aqui são coisas de criança, que aquilo não é mais cabível para ele, né? Não é tempo mais dele fazer isso, deixa para os jovens, isso não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás, uma mentira do inimigo. Isso é para todos. Não importa se você é jovem, não importa se você é idoso, não importa se homem ou mulher, ou raça, ou nada disso. Se você está em Cristo, você tem um dom. Você recebeu dons para o serviço de edificação da igreja. Meu amado, se você tem um dom, juntamente com esse dom, você recebeu uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Você é responsável por esse dom e há de responder por ele. Então, quando cada um descobre, quando cada um desenvolve, usa desse dom para servir, amado, a igreja, consequentemente, ela cresce. O nome de Deus é glorificado e todos nós somos edificados. Existe algo que nós precisamos saber, que todo crente recebe esse dom. Eu gostaria de voltar ao texto para que nós pudéssemos nos aprofundar sobre essa questão do dom. O texto que nós lemos diz o seguinte, na parte A: sirvam uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Agora, meu amado, presta muita atenção nessa nessa parte. Cada um recebeu um dom. O texto não diz alguns receberam. Ele não diz os mais capacitados receberam. Aquele que tem curso superior recebeu o dom. Quem sabe falar bonito recebeu o dom. É cada um. Todos de nós, cada um de nós recebemos o dom. Isso significa que não existe crente inútil no corpo de Cristo. Não existe um sequer crente inútil. Pode até existir um crente omisso, acomodado, aquele que enterrou seu talento, mas inútil não. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele usa essa ilustração do corpo justamente para explicar isso. Ele diz assim: se o pé disser, por que não sou mão, não sou o corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho, não sou o corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Meu amado, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que cada membro tem a sua importância, a sua funcionalidade, e é necessário para todo o corpo. Cada um tem a sua função. Então, não existe motivo para ninguém se achar desnecessário. Agora, observe o que Pedro chama quando ele fala de dons de multiforme graça de Deus. Essa expressão ela não está lá no texto, por mais que ela é linda, para embelezar o texto, mas é algo profundo. Multiforme significa que a graça, que o favor que Deus derrama sobre a sua igreja se manifesta de muitas formas, de vários jeitos, de várias maneiras, em muitas cores. Então, não existe um dom igual ao outro. Quantos bilhões nós temos de pessoas na face da terra? Se nós contássemos as gerações passadas, não existe um ser humano igual ao outro. Todos são diferentes. Até mesmo aqueles que nascem com a característica visível por fora igual, os gêmeos, aqueles que são gêmeos, mesmo assim pergunte aos pais, um totalmente diferente do outro. Deus fez cada um de nós com caráter, com uma forma, um jeito diferente de agir, de pensar, de sentir. Não existe uma pessoa igual a outra. Deus, na perfeita e infinita criatividade dele, ele distribuiu
dons variados para que a igreja seja rica, para a igreja seja completa, para que ela seja capaz de entender todas as necessidades do corpo, todas as necessidades da igreja, as necessidades dos irmãos. Não imagina como se fosse, por exemplo, uma orquestra sinfônica. Numa orquestra tem violino, tem flauta, tem trompete, tem bateria, tem piano e tem regente. Tem vários instrumentos e tem alguém regendo esses instrumentos. Agora imagina se todo mundo tocasse o mesmo instrumento. A bagunça que seria. Seria chato. Seria monótono. Não teria graça. Imagina se todo mundo quisesse ser o maestro. E aí quem tocaria? Então nós não teríamos orquestra. Seria uma confusão total. Então a beleza da música é exatamente essa. É a diversidade dos instrumentos, formando juntos uma melodia, tocando juntos em harmonia, cada um fazendo a sua parte, no seu tempo, com a sua nota, sobre a direção de um regente, sobre a direção de um maestro. Meu amado, a igreja funciona exatamente dessa mesma forma. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa invejar ninguém. Você não precisa ter o dom do outro. Deus deu a cada um o seu dom para que a igreja seja construída, edificada, abençoada. Você só precisa descobrir qual é o instrumento que Deus colocou nas suas mãos e aprender a tocar esse instrumento para a honra e glória do Senhor, na mesma harmonia dos outros instrumentos. Os irmãos estão me entendendo? Agora eu te pergunto, você já descobriu qual é esse instrumento? Você já descobriu qual é esse dom? Você já perguntou a Deus de que forma Ele te capacitou? De que forma você pode servir melhor? Você já pediu alguém para te ajudar a identificar como você pode servir? Já perguntou ao seu pastor? Porque que eu me recorde, eu não estou lembrado aqui de me perguntar algo sobre isso. E como nós precisamos e necessitamos de pessoas, de servos, de homens e mulheres que queiram servir, que queiram ser igreja, que queiram glorificar o nome do Senhor. Se você quiser me perguntar, meu amado, eu estou disponível. Se você quiser perguntar aos líderes de ministério que estão aqui presentes, eles estão disponíveis, né? Ou você vive como quem está na arquibancada, assistindo a um jogo, enquanto os outros estão jogando, suando a camisa, dando o seu sangue. Deus, Ele não te chamou para ser um espectador, não. Eu não estou falando mal de você sentar e ouvir a palavra, porque eu acho que isso também é um dom maravilhoso. É maravilhoso nós podemos sentar e ouvir de fato a palavra, e essa palavra nos edificar, nos construir. Isso faz parte dessa igreja. Mas eu estou falando de não fazer a massa na questão de servir, na questão de construir, de edificar, de estar debaixo de um propósito que é eterno, de algo que o Senhor sonhou para cada um de nós, de ser o local de habitação do próprio Espírito Santo de Deus. Ele te deu um dom para que você seja protagonista desse reino, para que você seja ativo nesse reino, para que você seja parte em movimento desse reino. Amém, igreja? Em segundo lugar, meus amados, o dom, ele nos torna administradores e não donos. E é muito importante a gente entender isso, porque nós que estamos assistindo do outro lado, olhando para o rebanho do Senhor, para as ovelhas de Cristo, a quem o Senhor nos confiou, e com extrema responsabilidade, às vezes nós vemos algumas ovelhas que pensam que são donas daquilo que o Senhor os entregou. Então é uma segunda verdade que Pedro nos ensina, que está no texto. Ele fala, como bons administradores da multiforme graça de Deus. E aí vamos explorar mais essa palavrinha aqui, administradores. Meu amado, no grego, no original a palavra é oikonomos, que se referia a administrador como alguém que cuida de uma casa, como um mordomo, como alguém que não é dono, na verdade, de nada que está dentro da casa, como alguém que cuida das coisas, mas que tudo pertence àquele que é o Senhor da casa. É isso que Pedro está falando que nós somos. Somos responsáveis por cuidar da casa.
por cuidar dos dons que o Senhor entregou, mas nós não somos donos desse dom. Então a responsabilidade desse mordomo é administrar os bens do seu Senhor, administrar com fidelidade, com zelo, só que pensando na sua mente no interesse do dono, e não no meu interesse, fazendo o que o dono quer que eu faça com o dom, e não o que eu quero fazer. Sabe, meus amados, quando Pedro ele usa essa palavra, ele está nos lembrando de uma verdade que é fundamental. O dom que o Senhor entregou não é seu. Você não é dono do seu dom. Você é apenas um administrador. Você é apenas um mordomo. O dom pertence a Deus e Ele que te deu. E é a Ele que você vai prestar contas do que você fez com esse dom, com aquilo que você recebeu do próprio Deus. Isso tem que mudar completamente a nossa visão. Isso muda completamente a nossa perspectiva a respeito do reino de Deus, a respeito da igreja, a respeito da eternidade. Porque muitas vezes a gente trata o dom como se fosse uma conquista pessoal, como se fosse algo que eu construí, como se fosse algo que eu galguei, que eu, com a minha força, com a minha inteligência, com a minha sabedoria, eu busquei. Tipo, eu tenho uma voz bonita, eu tenho uma voz linda, então eu posso cantar aonde eu quiser. Pastor, eu tenho uma facilidade enorme para falar, né? O meu vocabulário é extenso, eu falo muito bonito. Quando eu falo, as pessoas ficam admiradas, então eu posso ensinar do jeito que eu quiser. Eu sou um ótimo administrador de bens, eu sei lidar muito bem com finanças, então eu posso administrar da maneira que eu acho melhor. E aí nós começamos a utilizar um dom que Deus nos deu para aparecer. Usamos esse dom para nos promover, para receber elogio das outras pessoas. Só que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela diz para a gente, cuidado. Olha para cá, meu amado, a Bíblia fala para mim e para você, muito cuidado. Porque você é apenas um administrador. O dom não é seu. A voz não é sua. A inteligência não é sua. Tudo foi dado por Deus. E tudo deve ser usado para a glória desse Deus. Amado, pensa num porteiro de um grande edifício, de um prédio enorme com vários e vários apartamentos. Ele tem a chave de todas as portas desse edifício. Ele pode entrar em qual apartamento que ele quiser, em qualquer um. Mas ele não é o dono de nenhum apartamento. Ele é o porteiro. E se ele usar as chaves para invadir, se ele usar as chaves para promover, ele vai ser preso. As chaves foram dadas a ele para que ele possa cuidar, para que ele possa administrar, para que ele possa vigiar, e não para que ele possa possuir. É exatamente dessa forma que funcionam os dons que o Senhor nos deu. Deus nos deu ferramentas que são extremamente poderosas, mas elas continuam pertencendo ao Senhor. Nós somos apenas os porteiros, os administradores, somos os mordomos. E a nossa responsabilidade é utilizar da melhor maneira possível aquilo que nós recebemos do Senhor. Agora presta muita atenção, olha para cá, e presta atenção no que Pedro está dizendo. Bons administradores, isso deve nos chamar a atenção e nos implica que existe a possibilidade de nós sermos maus administradores. Se Pedro está chamando de bons administradores, então alguns podem ser maus administradores. Existe a possibilidade de nós enterrarmos o dom. Existe a possibilidade de você utilizar esse dom para o fim errado. Existe a possibilidade de você simplesmente ignorar que esse dom existe. Quem lembra da parábola dos talentos? Amém? Lá fala exatamente sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 25, um servo recebeu um talento e o que ele fez? Ele enterrou. E aí ele foi elogiado? Não, ele não foi elogiado. Exatamente pelo contrário. Foi chamado de mau servo, servo negligente. Porque quem recebeu um dom, recebeu uma responsabilidade.
é um privilégio. É um prazer, é uma satisfação, mas é uma responsabilidade. E aí o Espírito Santo te pergunta mais uma vez nessa noite: como você tem administrado o dom que Deus te deu? Você tem utilizado esse dom para abençoar a vida das pessoas? Ou você tem utilizado esse dom para aparecer, para se promover? Você tem colocado esse dom que você recebeu à disposição dos irmãos, à disposição do seu pastor, à disposição da igreja do Senhor Jesus? Ou você tem guardado esse dom só para você? Olha para cá, meu amado. Todo mundo. Eu quero te lembrar nesse momento de que um dia, eu quero que você se lembre disso com atenção. E é muito sério isso. Quero olhar no fundo dos olhos de cada um. Quero te lembrar que um dia o Senhor vai voltar. E Ele vai pedir contas. Ele vai pedir contas, não é só do pastor. É de cada um de nós. Nós vamos estar diante do Cordeiro. E Ele vai dizer exatamente o que você fez com aquilo que eu te confiei. Você não é dono do dom. É um administrador. E os administradores fiéis são os que serão honrados. Amém, igreja? Em terceiro lugar, meus amados, nós precisamos falar sobre o uso correto dos dons que glorificam a Deus e que edificam a igreja. E Pedro, ele finaliza o texto com uma orientação que é bastante prática de uso do dia a dia da igreja e que tem um propósito, um objetivo muito claro. Ele diz assim, presta atenção nisso: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, para que em todas as formas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então nós vemos que Pedro aqui, ele divide os dons em duas grandes categorias: os dons que fala e os dons de serviço. Dons de fala e dons de serviço. E aí, meu amado, cada um, ele dá uma direção específica em cada um deles. Primeiramente, o dom de fala. Se alguém fala, façam-no como quem transmite a palavra de Deus. Meu amado, olha para mim. Isso é pesado demais. Isso é pesado demais. E precisa ser bem compreendido. Porque quem tem o dom de falar, seja pregando, seja ensinando no pequeno grupo, seja aconselhando alguma pessoa, seja liderando um grupo da igreja, ou até mesmo compartilhando de um testemunho, como o senhor Bira fez aqui, de maneira graciosa, para a glória do Senhor Jesus, precisa se lembrar que ele não está falando de si mesmo, ele está transmitindo a palavra que pertence a Deus, a palavra que veio de Deus. Então a palavra falada, ela não serve para impressionar com eloquência humana, com palavras bonitas ou com um conhecimento teológico, por mais que essas coisas sejam boas e vieram de Deus, mas elas servem para comunicar de maneira fiel aquilo que Deus diz literalmente. É isso que eu estou fazendo aqui, um papagaio. Eu estou repetindo aquilo que Deus diz e nada mais. É por isso que Tiago, ele diz que os mestres receberão um juízo severo. Existe um peso, meu amado, para estar aqui falando para vocês. Um juízo severo, um peso a mais. Eu tenho que falar com responsabilidade, com veracidade, como alguém que vai prestar contas diante do Senhor pelas almas dos senhores e das senhoras. É muito sério. Porque falar no nome de Deus é uma responsabilidade tremenda, enorme. Então, se você fala, fala como quem fala representando o próprio Deus. Em segundo lugar, meus amados, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Ou seja, a força não é sua. A força de sessão não via dele. Tanto que quando os cabelos foram cortados, a força foi para onde? O beleléu. E para voltar às forças, teve que clamar ao Senhor. Então, a força que você tem para prestar o serviço, se o seu dom é de serviço, essa força vem do Senhor.
para aqueles que têm o dom de serviço. Pode ser de limpeza da igreja, pode ser de cozinha, da recepção, aquele que mexe no som, na projeção, na música, tocando um instrumento, meu amado, na ajuda dos pobres, com as crianças da igreja, na visita dos doentes, e como nós precisamos de pessoas que para fazer esse trabalho de diaconia, porque é muito bom ter o título, mas às vezes sobra muito para o pastor. E quantas vezes eu faço utilizando o dom da fala e o dom do serviço, porque aqueles que têm o dom do serviço não têm prestado um serviço adequado. Como nós precisamos saber, conhecer e amar o dom da diaconia. Quando eu faço no lugar dos irmãos, eu faço com muito amor, com muita satisfação, mas às vezes sofrendo, porque eu sei que o talento que alguns têm, o dom está sendo enterrado, está sendo negligenciado. Nós precisamos lembrar de uma coisa, que a força não vem de nós. Não que adianta querer servir na sua própria energia, na sua própria força, porque você vai se esgotar, você vai se cansar, você vai se frustrar, você vai desistir no meio do caminho. São como pessoas que, já viu aquelas pessoas que fazem votos? Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me dá aquilo, então eu servirei ao Senhor. Só que a intenção do coração não era glorificar a Deus. Era só receber a vantagem, só receber o pão, só receber o benefício. E aí no meio do caminho, desiste. Ou às vezes não chega nem no meio do caminho, às vezes nem assume aquilo que disse, nem cumpre o voto. Então quantas pessoas começam servindo, motivadas, só que baseadas no entusiasmo, e depois essas pessoas simplesmente somem, porque estavam servindo com a própria força, com as motivações erradas, motivações do eu acho que é o certo eu fazer com o meu talento. É eu que eu sei o que eu vou fazer com o meu dom. Não importa o que o pastor está falando. Ele é o representante do Senhor, ele é aquele que fala as palavras que Deus mandou falar, é o maestro. Não importa, eu vou tocar o meu instrumento do jeito que eu quiser. Vou tacar fora da harmonia, fora da sinfonia, na minha própria melodia. Então, beleza. Continua nesse caminho. Sabe, meu amado, o serviço cristão ao Senhor, ele só é sustentável. Ele só permanece quando ele é feito na força que Deus provê, na metodologia que Deus descreveu através da tua palavra. Ou seja, através daqueles que servem a igreja, através daqueles que obedecem a palavra, através daqueles que utilizam o dom para a glória de Deus, sabendo que Deus é aquele que incapacita, que Deus é aquele que renova, que Deus é o Deus que nos sustenta. E qual que é o objetivo final disso tudo? Pedro é muito claro. O propósito final e o objetivo maior, para que em todas as formas, ou seja, de todas as maneiras, Deus seja glorificado por meio do teu Filho, Jesus Cristo, que habita em nós, que é a razão da nossa fé, aquele que nos move. Então o propósito final dos nossos dons, meu amado, não é o crescimento da igreja em si. É logicamente que isso é uma consequência, isso vai acontecer. Não é o bem-estar dos membros, lógico que isso vai acontecer, mas o objetivo não é o conforto de ninguém. Tudo isso é consequência, tudo isso é resultado, mas o propósito final da utilização dos nossos dons é para a glória do Deus vivo. É para isso que você nasceu, é para isso que você renasceu, é por isso que você se levantou, lavado nas águas, é por isso que você é uma nova criação, é por isso que você é uma nova criatura, e por isso que você recebe os dons, é para a glória de Deus. Então quando você utiliza bem o seu dom, quando você serve com alegria, quando você fala com fidelidade à palavra, o nome de Deus é engrandecido. As pessoas olham para a igreja e as pessoas dizem, o Deus deles é real. O Deus deles é bom, o Deus deles é poderoso, e o Senhor acrescenta à igreja cada um que deverá ser salvo, conforme a igreja e o modelo de Atos 2. Você já reparou, meu amado, um prédio que está sendo construído? Às vezes eu tenho a oportunidade de ir com a Nádia, levar ela para a escola, e fica ali na T3, ele tem prédio construindo demais, né? Eu não sei como que eles arrumam tão espaço. Você vê um prédio do lado do outro e tem um cantinho, eles estão levantando edifício.
Mas quando eu tenho a oportunidade de passar lá, eu vejo as pessoas trabalhando, e aí tem pedreiro assentando tijolo, tem servente carregando massa, tem engenheiro medindo as coisas, tirando foto, tem armador fazendo ferragem, tem arquiteto olhando para o projeto, cada um na sua função, cada um com a sua importância, fazendo aquilo que é o seu serviço. Se alguém perguntar para o pedreiro, o que você está fazendo? Meu amado, pedreiro, ele pode responder de duas formas. Ele pode dizer simplesmente, eu estou assentando tijolo, você não está vendo? Estou trabalhando. Estou assentando o tijolo desse prédio aí. Ou então ele pode dizer assim, eu estou construindo um hospital. Eu estou construindo aquilo que será a salvação de muitas vidas. Eu estou construindo aquele testemunho que o seu Bira vai contar aqui, que ele teve lá no hospital, sendo tratado pelo médico, e Deus agiu poderosamente. Então a diferença está na perspectiva. A diferença está na nossa visão. Porque aquele que vê só tijolo, meu amado, ele trabalha com peso. Ele trabalha com a motivação errada. Ele trabalha com cansaço, ou na verdade sem motivação. Mas aquele que olha lá na frente, no projeto final da obra, aquele que enxerga o hospital, então esse trabalha com propósito, esse trabalha com alegria, porque ele sabe que no final aquilo vai abençoar a vida das pessoas. Então na igreja é exatamente dessa forma, não importa o seu dom, não importa o dom que você recebeu, meu amado, o seu dom não é pequeno, ele pode até ser pequeno aos olhos daqueles que têm pequena visão, mas se você está fazendo aquilo que você faz para a glória de Deus, então você está construindo algo que é eterno, algo que nunca vai se acabar. Então não despreze o seu dom, não compare o seu dom com o dom dos outros, não fique esperando o reconhecimento de pessoas, use aquilo que Deus te deu com excelência, com alegria, dependa de Deus naquilo que você está fazendo e deixa que a glória vá para aquele que merece toda a glória. Porque se você honra o Senhor, meu amado, então você será honrado. É isso que a palavra nos diz. Quando nós servimos com os nossos dons que Deus nos deu, o nome dele é exaltado. A igreja é construída, a igreja é edificada. Então não existe serviço pequeno quando esse serviço é feito para aquele que é o Rei dos Reis. Sabe, meus amados, nós chegamos ao final, o nosso tempo já se foi também, mas existe uma verdade aqui que nós não podemos negar de forma alguma e que eu quero que fique gravada no seu coração. Olha para cá. Eu quero que essa verdade fique gravada no seu coração. Nós repetimos isso durante todo o texto, mas eu não quero que você leve um sermão para casa. Eu não quero que você leve somente uma palavra bonita para casa. Deus te deu um dom, você entendeu isso? Eu quero que você saia entendendo isso na sua vida. Deus te deu um dom. Eu não sei qual é, pode ser o dom de falar, pode ser o dom de liderar, o dom de acolher as pessoas, o dom de ensinar, o dom de contribuir, como isso é maravilhoso, o dom de interceder pelas pessoas, pode ser o dom de evangelizar, como as pessoas têm enterrado o dom do evangelismo. Mas uma coisa é certa, você tem um dom. O Márcio Corrêa não está aqui, né? Ontem nós tivemos uma reunião dos homens, eu estava conversando com o Fernandinho, que é o filho do Márcio, um rapaz, está estudando, e ele é muito gentil, eu gosto muito de conversar com ele, e ontem ele falou assim, pastor, eu tenho orado muito e Deus aqueceu uma coisa no meu coração. Eu faço faculdade e fica longe daqui, e eu tenho orado ao Senhor todos os dias pela manhã, fazendo devocional, e tenho pedido a Deus a me dar a oportunidade. E todos os dias eu oro pedindo a Deus a oportunidade. Mas eu percebi que a oportunidade não vinha. E diante disso eu percebi que eu estava orando, mas eu não estava fazendo. E aí certo dia eu orei, fui para a faculdade, vi um rapaz lá na porta, fumando um cigarro. E eu cheguei diante desse rapaz, e comecei a falar um texto que veio no meu coração, falando de que nada pode nos separar do amor de Deus.
E comecei a pregar aquele rapaz. E aí aquele rapaz ouviu a minha pregação. Ele largou aquele cigarro por um segundo e começou a me dar ouvidos. E aquele rapaz seguiu o seu caminho. Eu perguntei, mas e aí, qual o desfecho? Pastor, eu não sei. Mas eu fiz aquilo que Deus me pediu para fazer. Eu falei assim, Fernandinho, talvez você nunca saiba o que aconteceu com aquele rapaz. Mas você utilizou um dom que Deus te deu. E você lançou uma semente sobre aquele coração. Talvez outra pessoa lá na frente vai complementar essa semente. Ou talvez lá na frente, de alguma forma, Deus vai fazê-lo com que ele se lembre dessa palavra, desse rapaz que utilizou o seu dom. E ele talvez lá na frente aceite a Jesus como Salvador da sua vida. Meu amado, Deus te deu um dom. E esse dom, ele não serve para que você guarde esse dom como se fosse o dono. Para que você tenha ciúme desse dom. Para que você enterre com medo. Para que você utilize com orgulho. Mas para que você administre com fidelidade, com alegria. A igreja, ela só pode ser saudável quando houver membros que não queiram ficar somente na arquibancada assistindo. A igreja só vai ser uma igreja saudável quando cada um descobrir o seu lugar, quando cada um ocupar a sua posição no time e fazer a sua parte com amor. É como se fosse um quebra-cabeça. Se faltar uma peça, meu irmão, se faltar você no quebra-cabeça, então não dá para completar a peça, eu preciso de você. Olha para o seu lado, você precisa do seu irmão que está do lado. Você precisa do seu irmão que está lá atrás, do que está na frente. Nós precisamos um dos outros. O propósito eterno de Deus é que nós sejamos casa. Que nós sejamos casa de Deus. Esse é o propósito de Deus. Para que você tenha utilizado o seu dom. Nós temos o ministério de louvor. Ministério de mulheres, de homens, de teatro, de música, de crianças, de pré-adolescente, de casais, meu amado, qual que é o seu dom? Para que você tenha utilizado o dom na igreja? Não guarde, meu amado. Não guarde o seu dom. Eu quero repetir aquela palavra que eu falei. Eu não quero ser responsável pelo sangue que vai ser derramado. A minha responsabilidade é te falar a verdade, doa o que doer. Você vai prestar contas do seu dom. Eu vou prestar contas do meu dom. Saia daqui hoje com uma decisão. Saia com uma decisão. Se levante e tome uma decisão no nome de Jesus. As portas da igreja estão abertas. Quantas vezes as pessoas saem dessa comunidade, mamãe? Quantas vezes eu estou aqui, eu voltei para estar pastoreando há 8 anos. Quantas vezes eu ouvi as pessoas saindo, cegas e doentes, dizendo que não foram tratadas, dizendo que não receberam oportunidades, disseram que não receberam a atenção que era devida. Mentira. Quantas vezes eu estive quebrado diante dessas pessoas, precisando de um abraço amigo, porque estava passando por uma situação difícil na família, passando por um problema que deveria ser resolvido, tentando resolver o problema dela, e ela cuspindo no prato que comeu. Não seja infiel, ingrato com aquele que está colocando a comida no seu prato. Exerça o dom para a edificação dos seus irmãos, para a edificação da igreja. Nós prestaremos contas, amém? Recado está dado. Foi dado para mim também. Amém?